Olá, começa agora mais um TV Câmara Entrevista. O tema de hoje é Outubro Rosa. A gente sempre fala sobre esse assunto, muita gente pode pensar, nossa, de novo, mais gente falando de Outubro Rosa? É isso mesmo que a gente precisa fazer. A gente precisa conscientizar as pessoas de que é importante lutar contra o câncer de mama. E quem veio bater um papo com a gente hoje é o Dr. Xenofonte Mazzini, ginecologista. Seja bem-vindo, doutor. Tudo bem? Olá, tudo bem, Tânia? Muito obrigado pelo convite. E espero que a gente possa contribuir um pouquinho para essa campanha que eu reputo como muito importante. Pois é, isso que eu queria comentar, que às vezes todo lugar fala um pouquinho, então a gente vai juntando as informações para a gente ter uma noção sobre o que é essa doença. Então, ainda vale a pena, sim, focar nessa campanha. Vale, porque a prevalência do câncer de mama ainda é extremamente alta e, de uma certa forma, nós não temos uma forma de prevenção a primária, digamos assim, do câncer de mama, mas temos a possibilidade do diagnóstico precoce. Fazendo o diagnóstico precoce, nós temos uma possibilidade de cura extremamente aumentada. Hoje se sabe que existem fases do estadiamento do câncer de mama e que quanto mais precoce for o diagnóstico, tanto melhor é o resultado terapêutico e o prognóstico dessa doença que nos aflige. A gente percebe, o pessoal da saúde percebe, os profissionais conseguem ver que em outubro realmente o número de exames aumentam? Então, essas campanhas foram iniciadas, acho que na década de 90, em torno de 1990, e o INCA, que é o Instituto Nacional de Combate ao Câncer, ou do Câncer, começou a fazer uma propaganda, uma divulgação maior a partir de 2010. E a gente observa que sensibiliza uma boa parte da população e muitas mulheres que acabam negligenciando, entre aspas, o seu exame de rotina, ficam alertadas e acabam procurando mais nesse período. Tanto no que diz respeito à clínica privada, quanto no que diz respeito à saúde complementar, e o serviço público, nessa época, realmente aumenta a demanda. A gente vê que o câncer de mama é o câncer que mais mata as mulheres, não só no Brasil como no mundo. Por quê? Então, na realidade, o câncer de pele é o mais frequente, mas excluindo pele, a mama vem subindo na sua frequência ao longo dessas últimas décadas. Nós tínhamos uma prevalência do câncer de colo do útero aqui no Brasil, principalmente nas áreas mais carentes, por falta de serviços de prevenção, enfim, controles periódicos. Com o advir do exame preventivo, que a gente chama, que é a coleta de citologia vaginal para o exame de Papa Nicolau, hoje o nome é até um pouquinho diferente disso, o câncer de colo também vem sofrendo um decréscimo na sua gravidade, digamos assim, porque você o diagnostica mais precocemente. E aí houve uma inversão entre colo e mama, havendo um predomínio do câncer de mama, principalmente pelo diagnóstico mais tardio. A prevalência é bastante grande, mas eu volto a insistir, um diagnóstico precoce nos propicia um tratamento mais adequado e um prognóstico, chegando até 80%, 90% de cura, realmente a gente pode afirmar dessa forma. Sim. Então, para quem está assistindo e se infelizmente tivesse diagnóstico, não é motivo para achar que tudo acabou. Não. A esperança, com certeza. Existe, na realidade, um conceito popular, né, de que a palavra câncer, ela é assustadora, porque ela determinaria, teoricamente, um prognóstico final, né, uma perspectiva de fim de carreira, digamos assim, o que absolutamente não é verdadeiro. Hoje, nós temos recursos técnicos para diagnóstico precoce e recursos terapêuticos cada vez menos invasivos. Eu trabalho com essa patologia há mais de 40 anos. E nós passamos por várias fases de abordagem cirúrgica, apenas como uma ilustração para esse tipo de comentário. Nós fazíamos cirurgias radicais na década de 70, na década de 80, com grandes mutilações do ponto de vista estético, sem reconstrução, sem, enfim, você além da patologia neoplásica em si, que na época os diagnósticos eram mais tardios, você tinha as mutilações, porque a mama é um órgão externo que representa muito simbolicamente na realidade para
para a mulher, tanto no que diz respeito à sua feminilidade, quanto à sua sexualidade. E aí essa mutilação. A mama e cabelo também. E cabelo, não, e o cabelo, mas o cabelo volta, bastante, né? Mas influencia volta, na autoestima da mulher, né? Certamente. Mas então, e ao longo dos anos, com o diagnóstico cada vez mais precoce, com os novos estudos, nós começamos a diminuir o porte cirúrgico com os mesmos resultados. Então, uma cirurgia que se fazia em 1970 com mastectomia radical, retirada de músculo grande peitoral, esvaziamento dos linfonodos axilares, hoje você faz a cetorectomia com a avaliação do que a gente chama de linfonodo sentinela, que são os primeiros linfonodos acometidos quando há o acometimento. E eles são estudados. E se negativos, você não mexe mais na axila. Hoje a quimioterapia evoluiu muito, muito. As pessoas ficam muito assustadas com a perspectiva de quimioterapia, mas ela hoje é absolutamente controlável, com muito poucos efeitos colaterais em relação ao que era no passado. E ainda a gente tem o recurso eventual da própria radioterapia. Uma coisa importante para falar para os ouvintes, principalmente, que o aspecto de mutilação praticamente caiu por terra, porque mesmo quando você tem que retirar a mama como um todo, você pode oferecer a reconstrução imediata ou mediata, tardiamente depois do tratamento complementar. Já faz parte do pacote. Faz parte dos protocolos, digamos assim. No caso da mulher que está fazendo o autoexame, que vai fazer a mamografia, quando ela encontra alguma coisa, não necessariamente é câncer, não é, doutor? Pode ser benigno, pode ser uma classificação? Então, para ter um apanhado assim global, nós temos 3 abordagens, né, para rastrear o câncer de mama. O autoexame, que chegou a ser muito valorizado no passado, mas a gente tem que lembrar que o autoexame vai identificar áreas nodulares já. E o nosso objetivo, enquanto rastreamento, é identificar lesões pré-clínicas, antes de elas serem palpáveis. Mas, de qualquer maneira, nosso país é muito grande, nós não temos o acesso à mamografia de uma forma universal, ainda é um exame que a mulher, ao se conhecer, pode identificar e ela procura um profissional. Se for câncer ou não, isso vai depender da avaliação complementar. Normalmente, o diagnóstico definitivo é através do estudo anatomopatológico da lesão biopsiada. Quando você faz o rastreamento, o seu objetivo é identificar lesões pré-clínicas. Então, você não tem tumor, mas você tem áreas alteradas, principalmente a mamografia, que indicam o local a ser investigado cirurgicamente ou por biópsia por agulha, enfim. O importante é a gente ter o diagnóstico histológico dessa lesão. Para vocês terem uma ideia, nós temos classificações das mamografias, né? Não sei se é o tema, mas é a título de ilustração. Você tem o laudo do mamografista, digamos assim, ele pode ser 0 quando ela necessita de uma complementação, 1 quando é absolutamente normal, 2 quando são alterações benignas, 3 quando tem áreas suspeitas, mas que não chegam a 2% de chance de ter um tumor maligno. O 4 é o nosso grande problema, porque ele vai de 2% a 95% de chance. Bem amplo. É muito amplo. E o 5, mais de 95% de chance de ser maligno. Essa faixa do 4 implica em muitos procedimentos, às vezes invasivos, benignos, ou seja, desnecessários em tese, mas você não tem como saber. Sim. Então, a mamografia trouxe um diagnóstico precoce, mas trouxe um viés de aumentar também as intervenções para afastar o diagnóstico. Então, eu posso dizer assim, genericamente, que 70% das biópsias feitas no BIRADS 4, assim chamado, são negativas, mas 30% não são. Sim. Então, na realidade, a gente tem que investigar. A partir do diagnóstico, aí você tem todos os outros procedimentos, dependendo do estadiamento clínico. Eu acho importante dizer que isso também é uma formulazinha matemática, né? Da primeira divisão celular até a primeira imagem mamográfica, falando da evolução mais frequente do tipo de câncer de mama, que é o carcinoma ductal infiltrativo. Você tem um prazo de mais ou menos 2 anos. Das primeiras imagens mamográficas
por exemplo, presença de microcalcificações com características próprias, etc. e tal, para a área tumoral, por um tumor, são mais 2 anos, mais ou menos. E aí são tumores menores do que 2 centímetros. Acima de 2 centímetros, eles passam a ter um risco maior de resultado terapêutico. Sim. E aí são mais alguns anos pela frente. Então, há um tempo hábil para você rastrear. Eu estou falando isso de forma geral. Existem condições específicas de alta virulência do tumor, digamos assim, que evolui muito mais rapidamente. Mas a regra é mais ou menos essa. Sim. E a gente ainda tem uma coisa importante. As mulheres jovens se assustam muito quando são diagnosticadas por câncer de mama. Mas, felizmente, elas não são a maioria. A maioria são mulheres com mais idade, até porque câncer em qualquer área é uma patologia degenerativa e quanto mais idoso, tanto mais processos degenerativos ele apresenta. Sim. Por outro lado, a evolução do tumor também é mais lenta. A partir do momento que o metabolismo do mais idoso é um pouco mais lento do que o do jovem. E assim nós vamos tentando equilibrar essas coisas todas. Sim. No caso, existem alguns sintomas que podem aparecer como alteração no mamilo, secreção, mas quando chega nesse ponto, então já está mais avançado. Então, rastreamento é uma coisa, diagnóstico é outra coisa. Então, como você faz o rastreamento? Você faz em mulheres assintomáticas e hoje os protocolos, o protocolo do Ministério da Saúde, ele preconiza uma mamografia a cada 2 anos, a partir dos 50 anos de idade até os 69. A Sociedade Brasileira de Mastologia, assim como algumas sociedades americanas e europeias, preconizam mamografia anual a partir dos 40 anos. O que se tem na literatura de concreto é que acima dos 50 anos, a mamografia sistemática como rastreamento reduz em até 30% a mortalidade do câncer de mama. Dos 40 aos 50 é uma zona um pouco mais nebulosa, porque a mama é mais densa, radiologicamente é um pouco mais difícil de você fazer o diagnóstico. Nós entendemos que, havendo condições técnicas, havendo condições financeiras até para você prover esse tipo de rastreamento, eu acompanho o Ministério, a Sociedade Brasileira de Mastologia, algumas sociedades americanas, para o rastreamento anual a partir dos 40 anos. Isso é a parte de rastreamento. A parte de diagnóstico tem. A dor no câncer de mama é exceção, principalmente nas fases mais avançadas. Isso também é um fator que dificulta o diagnóstico, porque quando você tem dor, você procura um profissional. Quando você não tem dor, eventualmente você não palpa e a coisa vai passando. Quando você tem uma descarga papilar, isso também tem 2 vieses. A descarga papilar, para ter valor do ponto de vista prognóstico negativo, digamos assim, ela tem que ser espontânea e com características próprias. Ela tem que ser ou sanguinolenta ou hídrica. As descargas papilares esverdeadas, amareladas, são, em geral, de doenças benignas. Existem algumas particularidades, mas a gente vai entrar em muitos detalhes que são técnicos, né? Não vale a pena. Retração de papila, alteração morfológica da mama, isso a inspeção você já identifica, entendeu? Então são 2 segmentos, rastreamento é uma coisa, diagnóstico é outra. Sim. O importante é buscar. Importante é buscar antes de acontecer. Pois é. Doutor, foi o tempo do nosso primeiro bloco, ainda tem bastante coisa para a gente conversar sobre o Outubro Rosa, então não sai daí, porque no próximo bloco a gente vai falar bastante sobre mitos e verdades sobre o câncer de mama, a gente volta já já.